Muito bem, já estamos de volta por aqui com esse programa que lidera na audiência. E eu fico assim, super, hiper, mega feliz e agradeço você por estar aí conectado, por estar aí plugado, acompanhando esse programa que, sem dúvida nenhuma, é uma verdadeira delícia. O programa que fala direto com o seu coração. Hora de aumentar o volume porque começa agora o quadro Dois Corações e uma História. Uma história incrível hoje, que vem lá da cidade de Porto Alegre. A história da Vanusa, que é de Porto Alegre, e com o Edgar, que é de Carazinho. Uma história linda, 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 e a gente conta pra você agora. Roberto, eu sempre moro em Porto Alegre. E Carazinho fica a aproximadamente 290 quilômetros aqui de Porto Alegre. E na primeira vez que fui visitar a minha tia em Carazinho, desde que ela tinha se mudado para lá, na verdade já fazia algum tempo, sabe? Mais de 3 anos. Mas a correria do dia a dia sempre era um transtorno, um obstáculo para que a gente se visse. Embora eu gostasse muito dela e também da minha prima, até então era só por telefone que a gente matava as saudades conversando, ou então pelas redes sociais, até que naquele feriado a minha mãe inventou que porque queria rever a irmã. Estava sentindo muitas saudades, só que não queria ir sozinha, de modo que acabou me arrastando com ela. Sabe como é que é, né? No que chegamos, com o endereço na mão, entramos numa lanchonete para pedir informações. Um rapaz muito simpático veio nos atender. Aliás, simpático e extremamente bonito. Quando os nossos olhares se encontraram, Roberto, eu, senti as minhas pernas tremerem, um calor pelo corpo todo, um sorriso, sabe, que me derrubou. Todo gentil e não tirou os olhos de mim enquanto respondia às perguntas da minha mãe. Então, é aqui, é aqui pertinho. É só a senhora seguir reto por essa rua, depois vira a primeira quadra e depois pega a primeira esquerda e já é logo ali. Já no caminho, antes de virar a esquina, dei uma olhadinha para trás e ele continuava lá, Roberto, na porta da lanchonete nos observando. Ele até fez um sinal como que nos orientando a virar a esquina. Olha, não sei explicar, mas esse rapaz me deixou agitada demais. Algo no seu jeito de olhar mexeu comigo demais. Quando chegamos na casa da minha tia, foi aquela sessão de abraços, aquele período de matar a saudade. A Regina, minha prima, estava noiva e eu já sabia, pois sempre que a gente conversava por telefone, ela me falava do rapaz. A certa altura, no meio da conversa, eu perguntei: escuta aqui, como que tá o seu noivado, hein? Roberto Mantuani. Ela fez uma cara de desanimada. O quê? Não te contei? A gente terminou. Na verdade, eu terminei, vai fazer agora 1 mês que a gente não está mais juntos. Sério? Não sabia. Se bem que faz tempo que a gente não conversa, né? Nem por telefone, mas pelo que me lembro, você gostava tanto dele? Como é mesmo o nome dele? Gustavo. Mas sei lá. Acho que acabou o amor, sabe? Olha, Roberto, por aquilo eu não esperava. Até porque eu repito, sempre que a gente conversava por telefone ou através de uma rede social, ela comentava do rapaz, do noivado, e sempre, pelo menos me parecia que ela gostava muito dele.
Eu não conhecia, nunca tinha visto nem por fotografia, mas pelo que a gente falava, a minha ideia era de que os dois acabassem até se casando. Ainda perguntei, mas alguma coisa, detalhes? Mas ela disse que não queria ficar lembrando daquele assunto que já era assunto encerrado. E eu, é claro, respeitei. Até que à tardinha a gente saiu para fazer um passeio e ao passar diante daquela lanchonete em que eu tinha conhecido aquele rapaz, aquele que tinha nos dado informações, eu olhei assim para a prima e falei: então, a gente pediu uma informação. Eu e a mãe bem nessa lanchonete aqui, ó. Aí entramos e deixa eu te falar uma coisa. Encontramos um rapaz tão bonito, tão simpático. Ela, Roberto, arregalou o olho quando eu falei. E olha, por coincidência ou não, bem nessa hora o tal rapaz apareceu diante da porta da lanchonete, bem no instante em que estávamos passando. Cutuquei, disfarçadamente, a minha prima e sussurrei: ó, é aquele ali, ó. Aquele ali que te falei. Ela parou, encarou o moço e depois, para minha surpresa, o cumprimentou. E aí, Edgar, tudo bem? Olha, quando ouvi o nome dele, era o mesmo nome do noivo dela. Só me faltava ser a mesma pessoa. Não é possível. Seria muita coincidência. E o pior é que olha, eu fiquei tão constrangida quando ela nos apresentou e ainda frisou aquela expressão ex-noivo que eu quase caí de costas. Aliás, não apenas nos apresentou, como olhou para mim de um jeito tão estranho. Eu, naturalmente, fiquei extremamente desconcertada. Sabe como é que é, né? Olha, não sabia onde enfiar a minha cara, Roberto. Sim, porque eu cheguei a dizer a ela que era um rapaz bonito, muito simpático. Na verdade, a vida prepara umas armadilhas pra gente, né? Que não tem como a gente consertar. Fiquei muito sem jeito, muito constrangida, sabe? Com uma vergonha sem tamanho e para piorar a gente acabou parando ali, diante da lanchonete e depois de nos apresentar ela ficou puxando o assunto com ele. Até que pro meu espanto falou: você sabia que a minha prima achou você muito bonito? Que você era muito bonito, muito simpático. Olha, de repente vocês combinam alguma coisa, sei lá, para mais tarde, quem sabe, à noite. Ela falou aquela frase com ironia, eu senti. Querendo provocar ou quem sabe a mim, aliás, o modo como ela olhou para ele também foi de sarcasmo. O que, é claro, me deixou ainda mais constrangida. Ele ficou muito pouco à vontade. De qualquer modo, alguns minutos depois a gente se despediu e seguimos nosso caminho. Olha, ficou um clima tão esquisito entre a gente. E a princípio eu não fiz comentário nenhum. Ela também não falou nada. Só que toda vez que a gente olhava, sabe, estava pairando aquele clima pesado, sei lá. Eu senti que ela não gostou muito, embora tivesse dito que tinha terminado o noivado. Eu senti que ela não gostou de saber que eu tinha o achado bonito e que a gente tinha, de certo modo, embora em pouco tempo, de certa forma, se paquerado. Tanto que cheguei a dizer que eu tinha achado bonito. Só que, puxa vida, ela mesmo tinha dito que era assunto encerrado, que não gostava mais dele.
E demais, a mais, que culpa eu tinha? Como que eu ia adivinhar? Eu não conhecia o Edgar. Nunca o tinha visto, nem por fotografia. Demorou até que eu conseguisse quebrar o gelo. Pedi desculpas, falei que não sabia que o cara era o ex-noivo dela. Pedi para que ela esquecesse tudo que tinha falado. Mas ela disse que não tinha importância, até porque eu não tinha culpa. E claro que eu não tinha mesmo. Imagina, Vanusa, não tenho mais nada com ele, nem gosto mais dele, olha. Aliás, se você quiser, pode pegar e levar lá para tua casa. Olha, eu não sei explicar, mas eu senti nas entrelinhas, porque quando uma pessoa fala uma coisa, não é só o que a pessoa fala, às vezes o que a pessoa fala, as palavras em si nem tem tanta importância assim. Mas vale mais o modo com que a pessoa diz. E ela disse aquilo tudo, mas eu senti, sei lá. Ficou com ar de ressentimento. Não entendi direito, não sei. Só sei dizer que não me convenceu muito. A boca da pessoa às vezes fala uma coisa, só que a cara diz outra completamente diferente. Eu senti uma espécie de despeito da parte dela, ou então ciúme, embora ela tivesse me dito que os dois não têm mais nada a ver um com o outro, que tinha terminado o noivado e que inclusive a iniciativa tinha partido dela, que foi ela que tomou a decisão. Para encurtar a história, o feriado acabou. Eu só voltei a ver o Edgar quando a gente estava indo embora, junto da minha mãe. Passamos diante da lanchonete e bem nessa hora ele apareceu na porta. A gente então se cumprimentou. Ele perguntou se já estávamos voltando para casa. Eu falei que sim, então a gente se despediu. Lá adiante, como da primeira vez, quando chegamos, eu dei assim uma olhadinha para trás. E ele, como da primeira vez, continuava em pé diante da porta olhando para a gente. Até me deu um tchauzinho, assim, com a mão, e eu, claro, correspondi. Olha, não dá para negar. Depois no ônibus, durante todo o trajeto de volta, eu fiquei pensando nesse rapaz. O tempo todo, seus olhos, seu sorriso, a imagem dele não saiu do meu pensamento. Me senti tão triste por estar voltando e, mais do que isso, por saber que provavelmente a gente nunca mais fosse se encontrar. Se ver de novo, nem tínhamos conversado direito. Só que apesar disso, eu me senti tão atraída por ele, Roberto. Então, o que eu não podia imaginar, nem nos meus melhores sonhos, que passado alguns dias, uma surpresa iria me acontecer. E uma surpresa tão agradável que, repito, eu nem imaginava que pudesse acontecer quando a minha mãe gritou lá da sala que tinha telefone para mim. Eu poderia pensar em tudo menos que seria ele. Atende aí! Escutei aquela voz. Vanusa? Vanusa? Oi, sou eu, o Edgar, daqui de Carazinho, lembra de mim? Olha, quase derrubei o telefone no chão. Se alguém olhasse para mim, poderia testemunhar as batidas do meu coração de tão forte. Aliás, ele não batia, ele quase saltava do meu peito. Ele me contou que tinha conseguido o número da minha casa com a minha tia.
Fiquei tão emocionada que quase nem consegui conversar com ele. Primeiro porque a minha mãe estava ali, do meu lado, e depois porque foi uma surpresa tão grande, sabe? Eu não esperava. Eu fiquei tão emocionada com tudo que estava acontecendo. Ele falou que tinha me achado bonita, que tinha adorado me conhecer, que tinha pensado muito em mim depois que eu vim embora. Olha, é como eu falei, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. E o melhor é que, depois dessa primeira vez, ele voltou a ligar outras vezes. Roberto, ele pegou o número do meu celular e a gente passou a trocar mensagens também. Inclusive pelas redes sociais, até que um dia ele disse que estava pensando em vir a Porto Alegre para a gente poder se ver pessoalmente. Eu, é claro, adorei a ideia e nem acreditei quando ficamos um diante do outro. E olha, quando aconteceu o nosso primeiro beijo, então... eu quase desfaleci. Se havia alguma dúvida de que eu estava gostando dele, naquele primeiro beijo todas as dúvidas se acabaram. O fato é que a gente começou a namorar, embora distantes. Nada oficial. O pedido oficial, assim, de namoro, ele não aconteceu. Mas assim, pelas coisas que a gente conversava por telefone, pelas mensagens, ficava muito claro que estávamos apaixonados sim um pelo outro. Ele era tão carinhoso, tão romântico nas mensagens. Até que certo dia, a minha prima me ligou. E eu senti pela sua voz que ela estava bem irritada. Não sei se nervosa. Desculpa, Vanusa. Verdade que o Edgar anda ligando pra você, é? Respondi que sim, Roberto. Até porque não tinha razão nenhuma para eu esconder, né? Pois ela mesma havia dito que não tinha nada mais a ver com ele. Ela mesmo, aliás, mais do que não ter nada a ver, ela tinha falado 2 ou 3 vezes que não queria mais saber dele. Que eu podia fazer bom proveito. Se quiser, pegar para mim, inclusive trazer para minha casa. Isso para usar suas próprias palavras. Então, falei que sim. Respondi na boa. E acrescentei que ele tinha vindo a Porto Alegre para me ver. E que a gente tinha ficado junto. Olha, se ela já estava irritada, nessa hora ficou ainda mais. Só não falei que estávamos namorando, porque, repito, até aquele momento não havia nada assim de modo oficial. Mas de um jeito ou de outro, ela não gostou nada. Deu para sentir só pelo tom da sua voz. E tanto não tinha gostado, que a certa altura me disse uma coisa que, olha, eu demorei para acreditar. Você é muito falsa, viu, Vanusa? Falsa? Eu? Mas, meu Deus, o que você tá falando? Ela me falou aquilo e desligou o telefone na minha cara. Depois disso, as tias ligaram para a mãe. Queriam saber se nós tínhamos brigado. Inclusive se eu estava namorando. O ex-noivo da minha prima. Olha, ficou um clima tão esquisito que de repente uma coisinha de nada acabou afetando toda a nossa família. E alguns dias depois, para piorar,
eu notei que quando nós falávamos através das mensagens, eu não sabia dizer se era impressão minha, mas eu notei que o Edgar estava meio estranho, sabe? No começo, ele tentou até desconversar. Eu perguntava se tinha acontecido alguma coisa, por que ele estava tão reservado nos comentários, nas mensagens. E ele dizia que não era nada. Até que alguns dias depois, ele me contou que a Regina, minha prima, o tinha procurado, dizendo que estava arrependida de ter terminado o noivado. Ela tá querendo reatar comigo. Olha, Roberto Mantuani, quando eu vi aquilo, meu coração se apertou de um jeito que eu quase não consegui respirar. Fiquei ali naquela expectativa, sem saber o que viria depois daquilo. Principalmente porque ele falou que não estava sabendo como agir. Ele não estava sabendo o que fazer diante disso tudo. Primeiro eu queria pensar, depois conversar com ela, até que, para encurtar a história, Roberto, não mais do que 2 dias depois, o que eu tanto temia aconteceu. Como tinha prometido que ia fazer, ele pensou, depois conversou com ela. E os dois acabaram reatando o noivado. Quem ficou para escanteio? Ele me comunicou com toda a delicadeza do mundo. Chegou a pedir desculpas, mas só eu sei como me senti. Não falei nada, não o recriminei, não falei nada. Cobrar o quê? Cada um é dono de suas decisões e faz o que quer da sua vida, não é? Mas fiquei me sentindo morta por dentro. Quando ele conversou que ainda gostava dela, sabe o que é que eu me pergunto? É que minha prima reatou com ele porque percebeu que ainda gostava dele, ou fez isso só de pirraça? Só porque ficou sabendo que a gente andava conversando por telefone, trocando mensagens, que ele tinha vindo até minha cidade só pra me ver. Sim, porque tem pessoas que são assim. Não quer, mas também não larga o osso. Já ouviu essa história? Nunca mais conversei com ela depois disso. Até porque a nossa amizade ficou abalada, ficou estremecida. Principalmente depois de ela me chamar de falsa por telefone. Sendo que, em momento algum, eu tinha sido falsa com ela. De modo que as coisas aconteceram. E agora eu estou aqui. De mal com a minha prima. E principalmente sofrendo por alguém que agora eu sei. Não era, nunca foi e jamais será meu. Olha, eu tô sofrendo tanto que não dá nem pra explicar, sabe? Como consegui me apegar a esse homem em tão pouco tempo, né? Não sei dizer se é paixão ou se é amor, mas é um sentimento tão forte. Só de lembrar dele, do seu rosto e do seu sorriso, meu coração já fica apertado. Eu não queria atravessar no caminho da minha prima. Nunca foi essa a minha intenção. E mesmo agora, prefiro me manter à distância. Até porque fazer o quê se ele não me quer? Chegou a confessar que ainda gostava dela, mas só de imaginar que ela talvez tenha pedido para reatar o noivado com ele de pirraça, só para não dar o braço a torcer, eu me sinto tão mal
porque, meu Deus, eu já estava acreditando na possibilidade da gente se entender. Não é que eu desejo que isso aconteça, não quero a desgraça de ninguém, mas seria tão bom se ela percebesse que está agindo assim só para não se dar por vencida e o deixasse livre para ser feliz ao lado de outra pessoa. Sim, porque ela mesma me falou que não gostava mais dele. Chegou a dizer que a iniciativa do fim do noivado dos dois tinha partido dela. Aí, de repente, resolve reatar. Eu gostei dele desde a primeira vez que o vi. Quando eu não sabia sequer o seu nome, quando nem imaginava que ele fosse o tão famoso noivo da minha prima. Eu gostei de tudo nele. Seu jeito, seu sorriso, o seu olhar. Que pena que eu o perdi antes mesmo de tê-lo para mim. Que pena que ele tenha preferido voltar para a minha prima. Reviver o passado em vez de perceber a oportunidade de felicidade que se colocava à sua frente. Tenho certeza de que seríamos felizes, nós dois juntos, mas quando um não quer, simplesmente não acontece. E ele não me quis, simplesmente foi isso que aconteceu. Ele desistiu de mim, antes mesmo de perceber que se alguém nesse mundo o ama com todas as forças do coração, esse alguém sou eu.